Olá, prezados alunos. Eu sou Poliana Ximenes, serei a professora de vocês nessa disciplina de auditoria e controladoria. Queria dar as boas-vindas a vocês nessa nossa disciplina, dizer que esse nosso assunto é muito relevante, principalmente para os administradores públicos, pois eles irão precisar saber como realizar os controles, como esses controles são realizados, para que eles servem, certo? Todos os regulamentos, que estão envolvidos dentro da controladoria e também da auditoria. Por que se controla? Qual o objetivo de se controlar? O que se pretende fazer? Então, todos esses aspectos nós vamos estudar durante essa nossa disciplina, certo? O controle estatal, como a gente vai perceber, tanto nas nossas leituras do material, como no livro de apoio de vocês, ele tem um papel muito relevante, principalmente no âmbito da auditoria e da controladoria, principalmente no que diz respeito à probidade administrativa. Por que em relação à probidade administrativa? Porque quem utiliza dinheiro público, certo? Tem que utilizar esse dinheiro em conformidade com a legislação aplicada à administração pública. Primeiro, sim, a primeira legislação que nós vamos estudar e que foi uma das primeiras a serem criadas no nosso ordenamento foi a Lei 4.320, que ela trata de direito financeiro, mas ela é uma lei bastante, que tem uma atuação muito ampla e que a parte de orçamento, de controle, utiliza muito essa lei. E essa lei, ela vai exatamente prever os casos em que como será utilizado o dinheiro público, e a partir de como será utilizado esse dinheiro, você pode fazer um controle de como está sendo utilizado, ok? Outra lei que a gente também não pode deixar de esquecer, de mencionar, é a Lei 8.429, certo? E essa Lei 8.429, ela vai prever a questão de você não se locupletar, certo? Do seu, vamos dizer, da sua posição como funcionário público, no caso, para tirar alguma vantagem para você ou para terceiro. Então, para um terceiro que seja relacionado com você. Então, tudo isso vai ser, no caso, regido, certo? E, inclusive, em relação da percepção de vantagem econômica, essa percepção seja direta ou indireta, em que, no caso, se vai prestar um serviço, que você não pode também utilizar nenhum bem ou nenhum serviço que seja fornecido pela administração pública, para o seu próprio, para a sua própria utilização pessoal. Então, esses aspectos, vão ser tratados pelo controle. Então, o controle é que vai fazer esse trabalho. Então, qualquer percepção de vantagem econômica de qualquer natureza, ela é coibida pelos controles. Os controles servem para isso, porque são coibidos você se utilizar do aparelhamento do Estado, que no caso é financiado por todos os cidadãos brasileiros, para benefício próprio ou benefício de terceiro. Então, esse controle serve também, muito, muito voltado, certo? Para isso. Cabe destacar também, que no caso, tudo que envolve o patrimônio público estatal, ele vai ter uma série de, vamos dizer, requisitos para que seja bem utilizado. Então, a gente vai
também adentrar um pouco nos princípios, né? O princípio da economicidade, o princípio da legalidade, o princípio, no caso, da impessoalidade. Então, esses princípios que vocês viram, né, anteriormente em outras disciplinas, eles vão servir de embasamento para os controles. Por quê? Porque tudo que vai ser, né, utilizado dentro da administração pública tem que ser baseado nesses princípios. Então, eles vão estar norteando o nosso estudo, né? E, no caso, você vai poder verificar se é um caso de improbidade administrativa ou não, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer esses controles a fundo e, no caso, saber, né, das suas importâncias. E ele acontece em todas as esferas, né? Não só na União, mas também nos estados e no município, né? E também a gente vai ver que outras entidades que possam, né, particulares que venham a contratar com a administração pública, no caso de cessionários, né, de permissionários, por eles estarem, né, prestando um serviço em nome da administração pública, eles vão ter também, né, que ter esses cuidados, porque aí está envolvido recursos públicos, certo? Então, todos esses estudos, eles são pertinentes, né, a essa nossa área. Eles vão estar sendo colocados na nossa disciplina, né? A gente vai ver muito a questão dos princípios do controle, porque para a gente controlar, a gente tem que levar em consideração alguns princípios. Então, a gente vai também ter que verificar como é que esses princípios norteiam, certo? E vai ser também respeitado, né? No caso, como você pode utilizá-lo, certo? De uma forma racional, né? Porque você não pode coibir a administração pública. O controle, ele não está no sentido de coibir a celeridade da administração pública, certo? Ele não vem para emperrar a administração pública, né? Para deixar a administração pública morosa ou para, no caso, ter uma disfunção da burocracia, né? Como é chamado. Ele vem muito mais, né, para cuidar desses recursos e não no sentido de não deixar a administração pública andar. Então, essa celeridade, ela deve acontecer, ela precisa acontecer, até mesmo porque cada vez mais a sociedade brasileira precisa dos serviços públicos, né? Só que como esses serviços públicos, eles são prestados com recursos muito escassos, certo? Porque há uma escassez de recursos para a demanda desses serviços públicos, então nós precisamos otimizar. Então o controle chega nesse aspecto de quê? Chega no aspecto de conseguir fazer com que esses recursos sejam utilizados da forma mais racional possível. É por isso que os princípios, né, administrativos da legalidade, impessoalidade, publicidade, né, eles vêm, certo, para nortear, mas ele também não vem, eles não servem para cercear, eles servem muito mais, né, para controlar, certo? Para que você possa saber se eles estão muito bem empregados, para saber se não houve desvios, para saber se não houve mau uso, para saber se não houve desperdício desses recursos públicos que são tão caros, né, para nós brasileiros. E a gente sabe, né, que a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito carente de muitos serviços. Então nós temos que o dever, tanto como cidadão, né, como também como futuros administradores públicos, de fazer o melhor uso desses recursos, seguindo a legislação, otimizando esses recursos, mas não deixando a administração pública, né, morosa. Então, esses mecanismos, eles podem ser aperfeiçoados exatamente, né, por administradores públicos que vão surgir e têm ideias
vamos dizer, mais modernas, porque inovadoras, porque a administração pública ela inova constantemente e faz com que nós possamos utilizá-los da melhor forma. Então, esse nosso primeiro contato é exatamente para isso, para apresentar a disciplina, para ver o que a gente vai tratar, como é que será tratado, né? Essa nossa primeira unidade, ela vai tratar em relação exatamente a isso que eu estou falando aqui para vocês. As nossas, né, o nosso material de apoio vai ter esse, vamos dizer, vai ter esse conteúdo, e eu acredito que vai ser uma disciplina muito interessante e, né, a gente vai poder caminhar para que possamos entender cada vez mais, né, sobre auditoria e controle na esfera pública.